Olá pessoal, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao nosso canal Hubble Explica. Hoje a gente vai resolver um exercíciozinho aí, que apesar de ser de ensino médio, é um exercício extremamente interessante, né? E que eu tenho certeza que até os estudantes de engenharia não tenham pensado muito fortemente sobre o assunto. O problema ele inicia falando sobre a lei de Newton. A segunda lei de Newton diz o seguinte: a segunda lei de Newton diz que a aceleração adquirida por um corpo é diretamente proporcional à força resultante que atua sobre ele e inversamente proporcional à sua massa. É só você pegar a segunda lei de Newton, que diz que a força resultante é o produto da massa pela aceleração, e jogar a massa para o outro lado. Aqui você vê claramente que a aceleração e a força resultante, elas estão sempre na mesma direção e sentido, uma vez que essa massa nunca é negativa. A gente sabe que quando eu estou multiplicando um vetor por um número negativo, eu inverto o sentido dele. Como a massa não existe menos 2 kg, né? Então, esses vetores vão ser sempre na mesma direção e sentido. Bom, devido a essa lei, fica claro que se aplicarmos f e f' do mesmo módulo aos corpos indicados nas figuras 1 e 2, eles adquirem a mesma aceleração, mas a tração na corda, considerada ideal, terá módulos diferentes. Ora, o que ele está dizendo? A força resultante é o produto da massa pela aceleração. Nesse caso, eu só tenho essa força aqui. Então, a força resultante vai ser essa força F, e a massa do sistema é 2m mais 3m. Isso aqui vai me dar uma aceleração. Se eu puxo pelo bloco menor, ora, F' é a única força sobre o sistema e a massa é a mesma, a massa total, m mais 2m. Logo, a aceleração aqui vai dar um valor e aqui tem que dar o mesmo valor se essas duas forças F e F' forem iguais. Aí ele pergunta, qual deve ser a relação entre os módulos F e F' para que a tração na corda que liga os corpos apresente o mesmo módulo? Agora ficou bacana, por quê? Ele quer saber qual a relação entre essas forças se essa tração aqui for igual a essa. Bom, a gente sabe que em geral é diferente, né? Então, vamos lá. Primeiro vamos para o nosso desenho. Eu vou chamar os corpos de A e B, né? O Mzinho e 2Mzinho. E aí eu tenho o seguinte, quando eu aplico essa força, eu estico o fio e isso me dá uma tração nesse sentido aqui, né? Essa tração se propaga pelo fio e também puxa o bloco de massa A. Logo, vamos fazer aqui a força resultante, vamos considerar o sistema em separado e fazer a força resultante para cada um destes blocos. Vamos lá, vamos fazer primeiro de roxo para o caso 1 e depois de azul para o caso 2. Então, a força resultante sobre o bloco A, a única força sobre ele é a tração. Isso, peraí pessoal, que não escreveu, vamos lá agora. A força resultante sobre o bloco a única força sobre ele é a tração. Então, pela segunda lei de Newton, isso é o produto da massa pela aceleração. Está aí o nosso primeiro, a lei de Newton para o primeiro corpo. Para o segundo corpo, nós vamos ter que a força resultante sobre o bloco B, vamos lá galera, o bloco B, ele está sujeito a duas forças, a força F e a força de tração. Então, a minha força F é quem está puxando o sistema e a tração é como se fosse uma força resistiva. Isso vai ser a massa do bloco B vezes a aceleração. Eu tenho um sistema de duas equações e duas variáveis. A tração aqui, como aparece mais aqui e menos, eu vou somar e aí eu vou ter do lado esquerdo da igualdade, a gente vai ter a seguinte coisa: quando as trações se cancelam, só sobra a força F.
E do lado direito, eu vou ter a soma das massas, já em evidência, vezes a aceleração. Como as massas valem m e 2m, a soma das duas vai dar 3m. E aí a minha força vai ser 3m vezes a aceleração. 3m está aqui multiplicando, passo para o outro lado dividindo. Então eu tenho que a minha aceleração vai ser F dividido por 3m. Muito bem, isso para o caso 1. Vamos escrever aqui mais bonitinho, que ficou bem esquisito, né? Minha aceleração vai ser F dividido por 3m. Então tá aí a minha primeira aceleração. Ora, eu quero comparar as trações. Logo, o que eu vou fazer? Eu vou substituir essa aceleração na primeira equação, onde eu tenho tração é igual a tanto. Então, tração vai ser a massa de A vezes a aceleração. A massa de A vale m e a aceleração vale F sobre 3m. A massa está multiplicando e dividindo, então eu posso cortar. Daí a gente chega que nossa tração será F dividido por 3. Ok. Vamos guardar esse dado aqui no bolso, né? F dividido por 3. Agora vamos estudar o caso 2. Desculpa. Não, é verdade, é o caso 2, sim. No caso 2, a gente vai ter a seguinte coisa. Eu agora estou aplicando a força F' no bloco menor, né? E espero que isso vá me dar um conjunto, um par de trações assim. Porque a força F' estica o fio quando eu puxo, e aí produz uma tração que se propaga pelo fio. Ora, o bloco A agora está sujeito à ação de duas forças. Então, a força resultante sobre o bloco A será a força resultante sobre o bloco A vai ser a força F' menos a tração, e isso tudo vai ser a massa do bloco A vezes a aceleração. O bloco B é puxado apenas pela tração. Então, a força resultante sobre o bloco B será a tração, e isso é a massa de B vezes a aceleração. De novo, nós temos um sistema de duas equações e duas variáveis. Ora, se eu somo as trações, eu vejo que elas ficam negativas, ou que elas se cancelam, perdão. Eu tenho aqui mais tração em cima, menos tração em cima e mais tração embaixo. Então, a hora que eu somar, esses dois termos vão se cancelar. E aí nós teremos, no primeiro lado só sobra F' é igual a 3m vezes A. Já somei as massas, tá, pessoal? Elas valem m e 2m, a hora que eu somar vai dar 3m. 3m está multiplicando, passo para o outro lado dividindo, então minha aceleração será F' dividido por 3m. Ora, muito bem. Agora, eu quero comparar as trações. Então, vamos lá. Vou pegar aqui esta equação. A tração naquela equação é a massa de B é 2m, vezes a aceleração. E a aceleração a gente escreveu aqui, ó. Então, a minha tração será 2m vezes F' sobre 3m. As massas cortam, e aí eu tenho tração é igual a 2 vezes F' sobre 3. Aqui eu tenho agora a minha tração no segundo caso. Veja que, de fato, se a força F, que a gente escreveu aqui, é igual à força F',
as trações ficam diferentes. Essa tração aqui fica 2 vezes maior do que a primeira. Muito bem. E daí, galera? E daí, então, que eu quero saber a relação entre F e F' para que essas trações sejam iguais. Então, a gente vai fazer aqui de uma terceira cor para identificar que é um terceiro passo. E eu quero que a tração no caso 1 seja igual à tração no caso 2. A tração no caso 1 é apenas F dividido por 3. A tração no caso 2 é 2F' dividido por 3. Ora, o 3 está dividindo os dois lados da igualdade? Posso cortar. Então, qual é a relação entre as forças? F tem que ser o dobro de F'. Então, se eu aplico as forças F e F' dessa forma aqui, né? F primeiro puxando o bloco maior e F' puxando o bloco menor, a tração no fio só vai ser a mesma, a tração no fio só vai ser a mesma se F for o dobro de F'. Ou seja, se essa força aqui puxar 2 vezes mais forte do que essa aqui. Ok, pessoal? Então, é isso. Tá aí a solução, vou postar para vocês e até a próxima.